pastor Paulo Otero vai aí expulsar o... Não, o meu campo, que eu mais sou apaixonado, é cruzada. Se você fazer cruzada evangelística, não importa onde que seja. Pode fazer lá e me chamar. Pode fazer e me chamar, mas não me dá limite, não. Eu não me limito na oração, não. Dá 15 minutos. Não, eu falo, não me limita no que eu vou falar ou que eu vou orar. Que pode fazer isso, não pode fazer Não, aquilo. eu não me limito, não. Se eu estiver na boca do tráfico, eu repreendo o espírito do tráfico, não tô nem aí. Se estiver na frente do terreiro, eu repreendo macumba, feitiçaria, não tô nem aí. Eu sou guiado pelo espírito. Então, as pessoas que vai para mim comigo com cruzada, eles já me conhecem já sabem já. A minha vida é essa, eu amo isso aí. É fazer cruzada no caminhão, orar pelos enfermos, pelos oprimidos. É isso que queima dentro de mim, né? Pastor Paulo, você falou algo interessante que eu queria que você explicasse, porque tem alguns que entendem, outros não entendem. Você disse que naquele culto da igreja tinha uns bruxos andando, correndo em volta. Isso. Explica qual é a diferença de espíritos malignos e dos bruxos. Muita gente hoje fala, né, na internet, bruxo. Qual é a diferença? Explica, porque tem pessoas, talvez leigas, que não sabem, que não entendem ainda sobre isso. Bruxo e demônio, qual é a diferença? É que os demônios são os espíritos imundos, né? Existem as suas escalas, né? A gente sabe, são espíritos que incorporam, que são a gente gosta de falar os pergumes, né? Os descarnados, né? Precisa de corpo. E existem os que não possuem, que são os piores. Os que estão fora do corpo são os piores. Né? Mas os espíritos de bruxos são os espíritos humanos que vêm em viagem astral, né? Homens e mulheres que são pessoas que faz bruxaria. Isso. Que vêm em viagem astral, vem. Se você for analisar na África lá, tem várias formas. Eles vêm em corpo físico. Eles vêm em corpo físico, mas também vêm em espírito, né? Então é comum na África cair gente lá no meio da cidade, né? Nas casas. Por quê? Porque eles vêm em corpo físico também. Né? Eles vêm recentemente, né? Nós estávamos vindo de São Paulo, daqui de São Paulo aqui. Era mais ou menos, tava eu e meu irmão, aquele dia que eu fui com você gravar lá com meu irmão, era 1h da manhã mais ou menos, na pista, mas eu tava pouco, 100, 110 por hora. E é onde que eles ficam, os bruxos... 110 não é pouco, não. É o limite. É o limite. Então o que acontece? Quando os bruxos, como que eles fazem? Eles vêm e eles ficam nas encruzilhadas, nas ruas. O pastor Chudir contou aqui no Dunamicast que a bruxa pessoalmente falou pra ele, falou, eu passava por essa região aqui voando, eu ia nos hospitais desligar aparelho, nas UTI, eu ia nas encruzilhadas causar acidente, eu já peguei situações assim de bruxos que entram na frente da pessoa e causam acidente. Quem morre não volta pra contar, mas eles aparecem pra pessoa, eles causam uma assusta. Então quando eu tava vindo na avenida, subindo, quando você vai cair assim, ó, é a parte mais perigosa, eles ficam bem ali, bem na faixa. Então uma questão de 2 metros você não vê eles assim, ó. Só uma questão de 5 metros você não vê ele, 2 metros você vê ele. Então é um reflexo, você se assusta. Então graças a Deus eu sempre tô orando em línguas nas estradas. Você viu? Sim, eu e meu irmão vimos. Vimos ele, toda a fisionomia, só o rosto não, porque ele tava com capuz, né? Ele tava com capuz. Ele tava com uma blusa de moletom de capuz. E meu irmão entrou em pânico. Meu irmão novo convertido falou assim, que é isso? De onde esse cara saiu? Eu tava olhando pra frente, eu não vi ele. Eu não vi de onde esse cara saiu. Ele ficou pasmado. E eu desviei bem devagar o carro. Então como eu tava a 100 por hora, se eu não me engano, foi tranquila a curva. Agora imagine se eu tô a 130, 140 por hora. Eu capoto o carro. Então quantas pessoas não capotou o carro e morreram? Eu peguei uma médica num culto de libertação que ela falou, 3 vezes ela bateu o carro dela, quase morreu. E as 3 vezes um homem apareceu na frente do carro dela na pista. Entendeu? As 3 vezes, quem que era esse homem? Entendeu? São bruxos que vão nas rodovias, causam acidente. As pessoas não sabem disso. As pessoas não acreditam nisso. Mas eles vão nos hospitais. Então, enquanto eu não acredito nessas coisas, eles estão trabalhando. E aí, quando uma igreja, um povo, uma casa incomoda, os bruxos, os feiticeiros, juntamente com os demônios, trabalham junto, trabalham em conjunto eles. Entendeu? Eles trabalham alinhados. Assim como a igreja trabalha alinhada com os anjos de Deus, os bruxos trabalham junto com eles. Entendeu? Então a batalha vai muito mais além do que expulsar demônio. Expulsar demônio do corpo é fácil. Esses demônios incorporados são mais fáceis, eles são os mais fracos do reino espiritual. Né?
Agora, os demônios fora de corpo, a batalha que vai ser travada depois, a batalha que vai ser travada na madrugada. Então, a pessoa tem que avaliar tudo isso aí. Não, eu quero mexer com isso aí, Paulo. Então, você precisa estar com a sua casa blindada. Você precisa proteger a sua casa. Né? Eu vou para uma batalha espiritual, eu já oro pela minha família, eu consagro a minha casa, eu oro pela minha filha. Né? Até pelos meus animais eu oro, porque até meus animais são atacados. Né? Então, quando eu vou para uma batalha, eu já sei já. Já começa a acontecer o alvoroço, já estou ali consagrando, orando tudo, ungindo a casa. Por quê? Porque eu sei que vai ter um contra-ataque, mas eles não podem entrar na minha casa, né? Minha casa está blindada. Mas a pessoa precisa disso. Aí a pessoa tá com brecha no lar e vai querer comprar a briga dos outros. Você tem que entender que a intercessão é isso, a guerra é isso. É comprar briga com os demônios que estão aprisionando aquela casa. Uma coisa, pastor, é eu comprar a guerra da minha casa. Na minha casa eu tenho autoridade, é minha jurisdição. Então ali eu fecho as legalidades, eu fecho todas as brechas, né? E ali o diabo não tem autoridade mais, não tem legalidade ali. Mas outra coisa é eu ir lá na casa de outra pessoa, onde é o terreno do inimigo, o ninho de Satanás, e desfazer o ninho lá. Aí você tá comprando uma briga. Então você tem que estar preparado para isso aí, né? E aquele que está sendo atacado por bruxo, entrando na casa dele, o que ele faz, ele sendo crente? Tem como fechar? Sim, sim. Não, a igreja precisa aprender a usar o arsenal que ela tem. Ela precisa aprender a usar tudo aquilo que o reino lhe favorece. O quê? Os anjos, o sangue de Jesus Cristo, que é uma arma de defesa e a igreja não usa. Você é da época das irmãs, você conheceu as irmãs do coque, você lembra das irmãzinhas antigamente? Se você batesse o olho, se as irmãs olhassem, qualquer olhar de frente para ela, tacava o sangue na cara. O sangue de Jesus tem poder, está repreendido. Elas se defendiam na hora. O sangue de Jesus é a arma de defesa. Então, a pessoa que quer ser da área da libertação, né, você tem que ter o hábito de discernir as coisas no espírito e automaticamente se proteger. E os crentes não têm essa mania. Né? Estão normalizando tudo. Não, isso aí é natural. Não, isso é normal. É psicológico. É psicológico. Os meninos que andavam comigo, aí eles ficou assustados. Nós tava indo pro hospital, tinha dois homens no chão, sentados no chão assim com a família dele. Nós passamos, ele ficou me olhando feio. Quando nós voltou, ele começou a me xingar, de palavrão de baixo escalão. Xingou minha mãe, xingou de tudo que é palavrão que você imaginar. E o menino olhou e falou, nossa, Paulo, o cara tá te xingando, o que nós fizemos pra ele? Eu falei assim, bem-vindo ao meu mundo. Só segue. Entendeu? A gente vai orando, repreendendo. Só o sangue de Jesus tem poder. Vambora. Porque é comum isso pra mim, pessoas me xingar, parar no semáforo desse lado aqui me xingar. Quando nós saímos de um evento lá na chácara, lá que nós fizemos o primeiro evento, antes de você, eu fui na rodoviária levar o homem de Deus. Quando eu estou voltando para ir no semáforo, o cara parou do meu lado aqui. E ele falou palavrões assim, absurdos. Ele ofendeu a mim e a minha esposa de forma absurda, e eu tranquilo. E ele passou pro outro lado e começou a ofender a minha esposa. Não tocou em nós, não. Mas ele começou a me xingar. As pessoas olhando na rua falaram... E a minha esposa dá risada, porque ela já sabe. Então, ou seja, isso é comum. Então, se uma pessoa não está preparada para isso, nem entre. Né? Tem gente que fala assim para mim, eu já não tinha paciência não, já tinha metido o pé na orelha. Aí que tá. Aí que tá. Ia revidar. A sua batalha não é física, a sua batalha é espiritual. Você não fica nem com raiva? Não. A raiva, assim, do mal que tá ali, né? Mas da pessoa que tá te xingando? Não. Nem pode. Não é ele, né? É isso que você tem que discernir. Você sabe que não é ele. Não é ele. A minha raiva e minha indignação é com o diabo. Aí eu olho no olho. Aí não olha no seu olho. E aí que eu sei que ele tá endemoniado. Uma pessoa que é possessa não olha no crente, no olho do libertador, no crente cheio do espírito, e não olha. Você pode encarar ele. Se você estiver num restaurante, olha no olho da pessoa. Se a pessoa não te olhar, desviar o olho, filho. Tem crente da igreja que não olha pra mim. Você bate o olho, a pessoa olha pra todo canto, dentro da sua cara, não consegue olhar. Se você assoprar, manifesta. Então, a pessoa que quer ser um libertador, eu conheço pessoa da área da libertação, que ele fala isso pra mim, fala, eu não tenho essa paciência, isso aí não pode acontecer comigo, não. Eu falei, então você nem pode mergulhar, cara. Por quê? Você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a mexer no ninho do diabo. Isso vai acontecer, pessoas me olham feio na rua, pessoas me xingam, pessoas me ofendem. Quantas vezes dentro de empresa a pessoa vinha me ofender, me xingar e eu parar. Aí o camarada vai embora, quando ele voltava, e aí, Paulo, não sei o que tem. É outra cara, era outra pessoa. Então, se você não tá preparado para isso, o que você faz? Você revida. Você já vai chamar o supervisor, fala, não, o cara chegou lá, me xingou, me ofendeu, me esculambou. O cara fala, eu não fiz isso. E realmente não era ele. Então você tem que ter discernimento, ter graça de Deus.
porque isso vai acontecer. Não vão te tocar. Até hoje, graças a Deus, não tocou em mim. Mas essa reação vai ser onde você for. Eu conheço um homem de Deus que quando ele começava a orar e jejuar, dentro do ônibus as pessoas xingavam ele, seu lixo, seu fedorento, os demônios não aguentavam ele. Você fede, os demônios falavam pra ele, você fede. Jogava ele pra fora do ônibus, porque não suporta. Eu não ando de ônibus, eu não entro em rodoviária. É difícil esses ambientes assim pra mim, entendeu? Então tem casos e casos que Deus permite, mas tem lugar que eu não consigo ficar, não consigo entrar, né? Eu senti, pastor Paulo, que nós estamos falando de orar por transferência, mas eu estava pensando assim, tem quantas pessoas assistindo o programa precisando de libertação. Eu senti que antes da oração da transferência, no final o pastor Paulo vai ter... Mas eu queria que você orasse por libertação. Talvez pessoas que estão assistindo pensar, meu marido, minha esposa, ou a própria pessoa, né? Muita gente procura, até vou falar isso no final, né? Vamos colocar o Instagram do pastor Paulo e o número da mentoria dele, mas não fique no meu pé, que tem gente que já brigou comigo porque queria que o pastor Paulo respondesse, e o pastor Paulo demorando a responder, e aí brigando comigo. Eu falei, irmão, eu fiz o que podia, eu dou o número que ele dá da mentoria, e eu não dou o número dos contatos dos convidados, só quando o convidado fala, ó, esse número pode passar. E aí tem um número que o pastor Paulo diz que pode passar, mas isso é você e ele. Não tem nada a ver comigo. E a pessoa fica brigando comigo. Ele não responde, e o que eu posso fazer? As pessoas precisam entender assim, ó, eu não tenho uma assessoria, eu não tenho uma secretária, né? Eu tenho o meu ministério, eu tenho os vídeos, tenho os podcasts, tenho família. Então eu tenho que conciliar tudo isso. Eu respondo. Às vezes eu respondo no dia, às vezes eu respondo no outro. Então as pessoas não têm paciência hoje, pastor. As pessoas, elas querem digitar. Tem gente, se eu falar pra vocês acreditam. Tem gente que me manda mensagem agora, daqui 5 minutos. Ô, me responde aí. Ô, liga. Tem gente que me liga. Não, se eu falar, vocês acreditam. Que manda mensagem 3 da manhã, liga 3 horas da manhã. Imagina se eu fosse ficar sentado na mesa atendendo 24 horas a pessoa. Você ia ficar até doente. Você vegeta, não é assim. E você tem a sua vida, tem então, os seus compromissos. O ser humano precisa entender isso aí, né? Eu vejo muitas pessoas virem criticar. Mas eu mandei mensagem pro fulano, não respondeu. Eu mandei falar, meu Deus do céu, olha a agenda da pessoa. Esses dias eu fiquei 4 dias em Minas sem responder. 4 dias, era de manhã. Eu ia dormir 1, 2 da manhã, 2:30 da manhã. 7 horas eu tava de pé e passava o dia inteiro com os irmãos. Fazendo visita, orando, fomos pro monte, fomos pregar à noite, orando pros enfermos. Quando eu voltei que eu fui pegar. Então, se a pessoa não tem paciência, não tem o que fazer, né? Então, tem que ser liberta daí, já da ansiedade. E libertar disso, porque também você está pondo toda a expectativa no pastor Paulo. Exato. Quem liberta é Jesus. Jesus pode usar o pastor Paulo. E se for ele que Jesus vai usar para sua vida, você vai esperar o tempo. E o tempo certo Deus vai conectar com a pessoa que vai te libertar. Mas só que você que está assistindo aqui, você já, eu creio que algo vai ser quebrado na sua vida com a oração do pastor Paulo. Pastor Paulo, fica à vontade, quiser falar, orar e manda fogo aí. Tem quanto tempo? Tem bastante tempo ainda. Tem. Manda fogo aí. Vai falar das experiências? Vai falar. Vai falar das experiências. A gente ora no final, então. Não, mas eu queria que esse de libertação final fosse a transferência. Ah, você queria que já agora fizesse uma oração de libertação? De libertação. Porque no final só transferência. Ah, entendi. Não, então nós vamos fazer uma oração. Eu creio, né, que a oração pode estar gravada, mas o Deus é presente, né? As pessoas precisam entender isso aqui. No mundo espiritual não existe passado, presente e futuro. No mundo espiritual não existe tempo. É eternidade. Eu oro agora, a pessoa abre a live e o poder de Deus manifesta. Isso aí já aconteceu com você, live, podcast gravado, pessoa... De um ano, 2 de um ano. Então isso acontece comigo. Tem gente que fala assim, meu Deus, eu abri a sua oração gravada, as paredes da minha casa tremeu. Eu falei, meu Deus do céu. É um mundo espiritual. Então a pessoa, não, mas gravado vale. Comida requentada. Quantas vezes eu vi pessoa falar, esses pregadores de comida requentada. Eu falei, mas quem falou pra você que a palavra de Deus ela vence? Que a palavra de Deus esfria? A palavra de Deus ela é mais, que nem dizia pastor Billy Graham, ela é mais atual que o jornal de amanhã. Ela não vence. Eu posso pregar a mesma mensagem o ano inteiro. Ela vai ser poderosa onde for. Entendeu? Então o povo precisa entender isso aí. Então mesmo que esteja gravado, né, coloca a mão na sua cabeça, né? Se o problema está no seu filho, coloca a mão no seu filho, que normalmente a enfermidade está no filho, mas coloca a mão na sua cabeça e no seu filho. Que quando a criança está enferma, está oprimida, é para os pais que eu oro.
Tá bom? Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, nós nos revestimos agora de toda a armadura, Senhor. Presta guerra, chamamos os anjos qualificados para esse momento. A live vai ser gravada, mas a unção ela é presente, o Deus ele é presente, o poder é presente. Senhor, então quando essa pessoa abrir essa live, que o poder desta oração, que a unção do Espírito entra, Senhor, mas entra com agressividade e violência contra esse mal que está operando na vida dessa pessoa. Se for espírito de enfermidade, deixe o corpo desta pessoa agora. Espíritos de doença, espíritos geracionais que vêm de geração em geração, causando tormenta nesta família. Deixa esta casa hoje, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Nós liberamos os anjos de guerra para batalhar em favor desta família que crê nessa palavra, Senhor. Que os anjos do Senhor favoreçam os seus filhos, aqueles que vão herdar a salvação, quebrando os altares, os ninhos de Satanás, obras de feitiçaria, magia negra, magia branca, voodoo, totalmente destruída pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Demônios que se escondem no quarto, no banheiro, na sala, na cozinha, no sótão, no porão, que se esconde dentro do forro do telhado, nas paredes, saia. Saia, deixa esta casa pelo poder do nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus tem poder, nós vamos contra ti agora. Em nome de Jesus, todo espírito geracionais que vem de geração em geração, espírito de aflição, de angústia, de loucura, de perturbação, demônio da depressão, o que está por trás da crise de ansiedade, vai deixando essa casa, espírito do feminicídio, do homicídio, espírito do suicídio, solta a vida desse homem, solta a mente dessa pessoa hoje, pelo poder do nome de Jesus. Nós quebramos toda a obra, destronamos pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo e abençoamos esta casa, Senhor. Declaramos o teu poder, Senhor, libertação e cura para a glória e honra do teu santo nome. Amém. Amém. Escreve aí, eu recebo em nome do Senhor Amém. Jesus. Escreve aí. Deixa o pau quebrar. Pastor Paulo, você orando por pessoas, as pessoas, alguns, já ouvi falar de Ministério de Libertação, de pessoas que vomitaram, expeliram até bicho. Já aconteceu alguma coisa que você lembra assim, de sair da própria pessoa, alguma coisa estranha? Olha, já saiu muita coisa feia, muita coisa podre. O que mais eu vejo assim são sangue, pedaços de coisa, sabe assim? Coisa assim de cabelo, coisa assim, nunca chegou comigo. Mas já vi pessoas vomitar muita coisa, a gente nem fica reparando, né? Então, coisas muito bravas. Agora, o mais forte foi um dia que eu estava na minha casa. Eu falo mais forte assim do cheiro. Aquilo ali não era comum. Porque uma meia-noite mais ou menos eu dobrei o joelho para orar, eu escutei crianças chorando, cachorro latindo. E eu saí lá fora, não tinha ninguém. Eu falei, minha esposa é espiritual, vamos orar. Meia-noite. E aí, quando foi 1h pouco da manhã, um casal desesperado chamando eu, falando, não, meu filho não come, meu filho não dorme faz 5 dias. O menino tava pálido. O médico falou que meu filho não tem nada. Então, eu coloquei eles na minha garagem e eu orei pela criança, nem houve nenhuma reação. Eu coloquei as mãos na cabeça do pai, o pai manifestou o demônio instantaneamente. Ele já manifestou com as mãos para trás, colocando o rosto no chão. E aí eu recebi um comando do Espírito. Eu falei assim, pega a doença que tá naquela criança. A criança tava assim, parecia que estava morta. Pega a doença que você colocou nela e espelhe agora, no nome de Jesus. Ele vomitou. Ali o cheiro foi assustador. Minha esposa não aguentou. E olha que Deus me dá graça para essas coisas. Mas o cheiro era de morte. Temos que abrir, eu falei, abre o portão, pelo amor de Deus. E aquele cheiro, a criança sarou na hora. Eu falei, pega no colo que ela vai dormir. Então, o cheiro assim, então, as pessoas vomitam sangue, vomitam umas coisas muito, pedaço de coisa, de doença, coisa preta, podre, né? Então, é comum vomitar, por quê? Porque os demônios estão na alma, né, pastor? Então, quando o poder de Deus entra na alma, o corpo reage, né? Ela expele, né? Tem gente que defeca. Já vi muitos casos de defecar, coisas bravas, defecar verde, coisas fedidas. Assim. Tipo assim, você que tá debaixo daquela unção suporta, mas outras pessoas não aguentam o cheiro. Né? Então, isso é comum. Então, vomitar e defecar é normal. E eu sempre alerto as pessoas, até pela live acontece. Pessoas vomitam e defecam na live. Fala, pastor, eu vomitei aqui, eu defequei. É libertação. Então existem muitas reações. Arroto, tosse. Né? A pessoa começa a tossir, começa a arrotar. Ela começa a dar ânsia, mas não vomita. Só ânsia, ânsia, ânsia. Ela não vomita nada. Ela está sendo liberta também. Não é porque ela não vomitou.
Já viu aqueles filmes ou desenho que a pessoa começa a vomitar e os demônios saem da boca? Aquilo ali é real. No mundo espiritual, os demônios estão saindo. No momento que a pessoa tá. Quando a pessoa também tem muita ânsia, sai aquela baba, você fala baba de sapo, né? A pessoa baba, mas não vomita. Então, a reação do corpo é muito doloroso para a pessoa, é muito sofrido. No momento da libertação que os demônios estão saindo. Então, isso é comum para mim. Agora, falar de cheiro, pastor, nós pegamos uma situação recente muito forte. Eu fiquei 3 dias no Sabuó, só na água. Quando nós descemos, Sabuó é um monte. o Monte Sabuó, lá em São Roque. Muito top ali. Ali muitos profetas de Deus foram levantados ali. Vem gente do mundo inteiro ali pousar ali. E aí quando eu desci, nós fomos fazer uma visita numa casa e tava nós, tinha bastante gente, vários casais que eram da nossa equipe, né, antes. E aquele monte de gente dentro da casa assim, e ali tava sendo um treinamento pra eles, né? Pra mim também. E o demônio manifestou na menina, assim, tudo saiu, meu cunhado expulsou, mas eu não tava contente com ele, porque tinha um altar ali pra ser derrubado. Tinha um trono ali que tinha que ser. E aí eu coloquei a mão na face dela e fiquei, Espírito Santo, me mostra alguma coisa. Tem que me mostra. Inclusive, antes disso, o demônio olhou pra foto. Em cima dela, na cabeça dela, assim, ó, na foto. O meu cunhado falou assim, o que você viu naquela foto? E aí, quando ele pegou na foto, o demônio ficou bravo. Na foto, eles tiraram, eles estavam em cima de uma ponte, tiraram a foto, tinha um homem dentro da valeta, mas não era um homem, era um demônio. Tava dentro da valeta, assim, ó. E aí pegou a foto, tirou a foto, o bicho já ficou furioso. Só que daí, quando eu pus a mão na cabeça, e eu fiquei assim, Espírito Santo, meu cunhado expulsou, né? Eu falei, Senhor, me mostra. Me mostra alguma coisa. Onde tá o altar desse bicho? E aí eu vi um trono. E eu vi um demônio pulando assim, com o olho aberto, visão de olho aberto. Pulando. Quando eu falei assim, ó, eu estou vendo um trono. E tem um principado atrás desse trono. Quando eu falei isso aí, o bicho aí manifestou. Eu falei, você achou que você ia ficar escondido, né? Manifestou, eu falei, eu tô quebrando. Foi assim, eu recebi uma voz de comando e saiu instantaneamente. Eu tô quebrando esse trono agora, no nome de Jesus. Quando eu falei isso aí, explodiu um cheiro de enxofre com ovo choco. Meu Deus do céu. Meu cunhado correu pra fora dando ânsia, outro correu pro quarto, outro correu pra fora, aquele cheiro. E eu já trabalhei em fundição, então eu mexia com enxofre. É terrível, queima o nariz, queima a língua, queima o olho. Aquele dia foi uma experiência sobrenatural. As pessoas, eu não creio no sobrenatural, tinha que estar ali com a gente ali. Aquele cheiro podre, o demônio manifestou nela. Todos que estavam na casa. A maioria correu pra fora. E quem ficou dentro da casa tampou o nariz. Até eu tampei o nariz. Cheiro insuportável. Meu cunhado saiu pra fora dando ânsia. Porque ele tava bem de frente. Foi muito forte. Enxofre com ovo choco. Podre. Esse é o cheiro do reino das trevas. Esse é o cheiro das trevas. Né? Então, e aquilo ali ficou na língua, ficou no nariz. Até depois que nós foi embora, aquele cheiro insuportável. Ficou até com um ar assim, meio de dor de cabeça, sabe? Então é terrível né? Por quê? Porque o altar, o trono foi quebrado, né? E a pessoa foi liberta. Forte, é forte, né? Não é uma experiência. Uma vez você mandou uma foto, parece que era de uma criança, acho que não era nem do Brasil, toda cortada, umas feridas. Você lembra disso? Sim, uma criança africana. O que era aquilo? O demônio vinha na madrugada e chupava o corpo dela. E onde ele chupava, fazia uma bolha e ferida. Que é a ferida no corpo da criança. O demônio atacava ela na África, Angola. E aí você orou e ela foi liberta. O caso aí já era nos pais. Os ataques cessou de ferida, mas ela recebeu outro tipo de ataque. Porque os pais se separou, né? E a menina quer morar com o pai. E a família dela é tudo feiticeiro do pai. Então eu não sei como que tá a situação agora, porque a mãe tava lutando para não, na justiça, para ele não levar, porque se levasse a menina ia pro terreiro. Né? Nessa questão de ferida parou, mas e agora? Pra onde ela ia? E ela tava decidida em ir com o pai. Porque o pai manipulou a mente da filha, né? Então é uma situação muito delicada. Não dá pra você acompanhar de perto, né? Do outro lado do mundo. Se tá com você ali perto, você ajuda, né? Mas de longe não tem como. Não tem como. A mãe tem que se abrir, a mãe tem que falar a verdade, a mãe tem que estar disposta a pagar o preço, né? Mas normalmente, principalmente mulher sozinha, separada, ela não suporta, né? A carga é muito pesada. Pai colocando a filha manifestando demônio, agressiva, indo pra cima da mãe. Então é algo geracional que já vem lá dos pais. A geração toda é bruxo. Então é uma situação muito delicada.
Qual foi o caso mais difícil? Olha, Os casos o que você lembra aí. ó, o caso mais difícil, teve uma casa que a gente foi visitar. Eu falo mais difícil, pastor, porque assim, não depende só de nós a libertação, né? Depende da pessoa. Quando você pega um caso de uma pessoa, primeiro ponto, a pessoa precisa reconhecer que ela precisa de libertação. É o primeiro ponto. Segundo, querer. Se ela não quer, não adianta. E aí, quando você fala assim, você quer ser liberta? Quero, tá bom, vou ajudar. Então começa a falar. Tem que confessar. Tem que pôr pra fora. Tá entendendo? Tem que confessar os pecados, tem que confessar as culpas, tem que pôr pra fora, pra gente ir tratando. E aí a pessoa, ela escondia muita coisa, né? Aí nós começamos esse processo de libertação, nós não fomos lá, na verdade, pra expulsar demônio. Ela chamou a gente lá, e a menina era uma menina bonita, mas ela começou a emagrecer. E começou a dar uns ataques na escola. Então aí, né, precisou buscar ela, chegou lá na casa dela, começou a conversar. Só que daí, conforme a pessoa vai confessando, por isso que tem que confessar. Conforme a pessoa vai confessando, né, as coisas, vai colocando pra fora, o mal manifesta sozinho. Ele pula pra fora e não aceita, né? Então a pessoa que quer ser liberta de pornografia tem que confessar. Tem que confessar, eu preciso de libertação, eu sou viciado em pornografia, eu sou viciado em masturbação. Todos os dias eu acesso. Não, a pessoa fica lá, só mentir. Não, então, de vez em quando. Não, tem que falar assim, eu sou dependente, cara, eu preciso de ajuda. Me socorre. Aí o mal não suporta. Só que daí tem que falar, tá disposto a pagar o preço? Por quê? Não é só eu que jejuo. A pessoa que precisa de libertação tem que jejuar. A pessoa que precisa de libertação tem que ler a palavra também. A pessoa que precisa de libertação, ela também tem que orar. Então você vai passar para ela ali, fazer as orações. Então a luta é dela. Eu vou ajudar ela, mas a luta é dela, né? Então as pessoas acham que a libertação é um passe de mágica. Põe a mão na minha cabeça e manda embora. Existem casos assim, já aconteceu comigo de expulsar demônio, nunca mais voltar. Nunca mais. E a pessoa por si largar as práticas. Mas aí são casos de exceções, não é uma regra, são exceções. Então a maioria tem que ser tratada as pessoas. Então tem casos... Por isso que eu não posso fazer disso uma regra. Não, Jesus expulsou o demônio e pronto. Isso aconteceu comigo também. Tá? Mas aí você vai vasculhar a vida da pessoa, tá cheio de altares. Só porque o demônio saiu, aquele espírito saiu, você está liberto. Não é assim. Então tem muita coisa para derrubar. E nós começamos a conversar, e de repente ela começou a passar mal. Quando ela começou a passar mal, eu percebi que o espírito de morte já pegou ela. Aí quando eu dei a ordem para ele soltar ela, ele manifestou. Não gritou, não fez escândalo, mas ele dobrou ela. Então o pescoço foi para um lado, o corpo para o outro, as pernas para o outro. Foi um negócio de louco, como se estivesse torcendo ela. Quando eu pus a mão nela assim, as costelas dela estavam saltando. Entendeu? Então a mão ia para um lado, o pé ia para o outro, o pescoço para o outro. Foi um negócio de doido. Eu nunca tinha pegado uma situação daquela ali. E o engraçado é que eu dei a ordem de comando e não me obedeceu. Então tinha algo muito mais além. Aí entra um treinamento. Aí entra os anjos, né? Aí você precisa entender, né? Quando entra os anjos, se é pacto de sangue, tal. E aí você vai insistindo. Porque as pessoas falam, eu já vi casos de pessoas assim, em nome de Jesus, sai! Não saiu. Ele vai embora. Já vi umas par de vezes na igreja. Não, você tem que... É guerra ali. Você tá entendendo? O Jesus, quando expulsou o demônio, lá em Marcos 1:21, Jesus falou, cala e sai. Ele convulsionou e gritou. Ele não saiu instantaneamente. O gadareno, quando veio até Jesus, ele se prostrou porque... Você pode ver no texto. Porque Jesus vinha dando a ordem, deixa ele. Ele não deixou instantaneamente. Por quê? Porque ali era um cabeça de legião. Não, a gente tem autoridade para estar aqui, somos muitos. Então, alguns Jesus dava ordem, cala e sai. Outros tinha algo para quebrar, tinha algo para desligar. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, a pessoa vai lá e dá uma ordem e não sai, ele acha que ele não tem autoridade. Não, peraí. Então tem coisa aqui. E aí eu já vou por todos os caminhos, vou quebrando feitiçaria. Daqui a pouco o Espírito Santo de Deus dá. Já peguei caso de demônio se manifestar na pessoa e do Senhor me levar, dar uma revelação no cemitério, falar o dia e a data. Quando falar o dia e a data, o bicho dá o grito, já ele derrota e sair. Entendeu? Então você tem que ter... A pessoa que trabalha com libertação tem que ter paciência. Não pode ter pressa. Pedir um direcionamento. Deu uma ordem, não saiu. Deu outra ordem, não saiu. O Espírito Santo, o que é isso? Aí o Espírito Santo vai revelar. É pacto de sangue. O demônio, né? Você vai fazer ele falar. Então, não é só chegar e expulsar.
Não é simples assim, tem algo para tratar ali. Né? Então, toda manifestação é uma experiência. Na igreja você expulsa logo, depois você conversa com a pessoa, né? Mas dentro do lar, não. Ali você tem tempo, ali você tem que entrar pro caminho e quebrar onde está seu altar, ou o Espírito de Deus revelar. E o que era na moça? Então, nessa menina aí foi um processo meio longo. Meio longo. O demônio travava a boca dela. Não deixava ela falar. E as pessoas não acreditam nisso. Né? Não, eu tenho livre-arbítrio. Gente, a gente tem o livre-arbítrio. Exatamente, é aí que está o livre-arbítrio do ser humano. E quando o ser humano pega o livre-arbítrio e dá pro demônio? Você não tem mais o livre-arbítrio, o diabo que manda na vida da pessoa. A pessoa não faz mais o que ela quer. Né? E a boca dela era do diabo, ela não conseguia falar. E eu ficava bravo. Não, o diabo não pode fazer isso com você. Aquilo pra mim foi uma experiência. O diabo não pode calar sua boca. E ela não conseguia falar, ela chorava, desesperada pra mim. Ela não conseguia falar. Né? Recentemente eu fiz uma mentoria, por isso que eu falo pra você, toda vez Deus mostra aí, me leva. Eu fiz uma mentoria com uma moça que falou assim, da África também. Ela falou, pastor, na hora que você estava orando na live, as minhas mãos perdi o controle, ela foi para trás e a minha boca começou a falar sozinha. Que isso? Aí na mentoria, eu fiz ela fazer oração de renúncia das suas heranças geracionais. Quando ela começou a renunciar às heranças geracionais malditas da casa paternal, o demônio pegou a boca dela e falou, cala a boca. Cala sua boca. E eu falava, fala em nome de Jesus. E ele, não, cala sua boca. O demônio falando da boca dela, a mão dela torcendo. E ela olhando pra mim desesperada. O demônio tomando a boca dela. Então isso acontece. Por quê? Porque ele já estava dominado ali. E o caso dessa menina foi isso. Só que daí aconteceu, nós ajudando ela, dessa moça a ser liberta, quando eu fui ver no Instagram dela, ela seguia funkeiro, ela postava música de funk, frases de funkeiro. Eu falei pra ela, não, cara, você vai ter que largar tudo isso. Pode fazer isso no WhatsApp, pode fazer isso no Instagram. Não aceitou. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí não queria aceitar. Eu falei, você quer me ajuda? Ah, não sei o que tem. Começou a falar mal de mim. Foi embora. Depois voltou pior. Levei na minha casa, tentei ajudar. Aí a situação tava pior. Eu falei, cara, se você não renunciar a essas coisas, não tem como te ajudar. E tinha muito altar ali, tinha muita coisa. Ela não queria falar. Daí ela foi embora, saiu falando mal de mim, falou que eu levava demônio no bolso. Onde ele chega, ele tá demônio no bolso. Falaram isso do Hernani Santos também. Onde ele chega, ele acabou os demônios na bolsinha. Aí eu lembrei na hora disso aí. Onde ele chega, e ela foi pra outra igreja, depois desviou, foi pro mundo. Aí ficou forte de novo, ficou bonita. E agora aí a situação apertou de novo, daí ela voltou. Né? Então, não tem como ajudar. Mágoa. Se a pessoa não quer liberar o perdão, eu não oro, pastor. Vou perder meu tempo. É dar murro na ponta de faca. Se você conhece uma pessoa, ela fala, eu tenho um mago e não vou perdoar. Você nem ora. Não tem como. Porque não adianta. Não vai adiantar nada. Ele tem legalidade pra estar ali. É o altar dele. Ela tem que liberar o perdão. Entendeu? A mágoa, a rancor, ele é uma porta. Não é uma brecha. Ele tem total legalidade. A mágoa é terrível. Se a gente não liberar o perdão, a gente quebra uma lei, quebra um princípio. Jesus disse, se você não perdoar o pecado do seu irmão, meu Pai que está no céu não pode perdoar o seu pecado. Se você perdoar, o meu Pai que está no céu perdoará. Você está entendendo? Então, isso é uma lei, é uma doutrina de Cristo, é uma doutrina bíblica. Como é que eu vou receber o perdão de Deus sem perdoar o meu irmão? Entendeu? E aí tem gente que quer ir pra batalha espiritual, e eu aconselho você, não coloca a mão na cabeça de ninguém se você tiver mágoa de alguém. O demônio vai entrar no você. E aí vai ficar feia a sua situação. Então se você tem mágoa de alguém, aí você fala assim, mas pode isso? A pessoa tem coragem. Tem gente que é meio doido. Então o demônio vai sair dessa pessoa e vai entrar em você. E aí a situação só vai ser feia. Então não faça essa besteira. Né? Libera o perdão. Né? Então, pegando desse gancho,